A paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero estar compartilhando com você uma experiência muito profunda e forte da parte do Senhor, algo sobrenatural. Hoje estarei falando acerca do chamado, do seu chamado, do nosso chamado. Uma palavra tão forte que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, quando pedimos a Ele para que Ele tome o controle de tudo, quando verdadeiramente há uma conversão da nossa parte, nós passamos a ser limpos, transformados a cada dia, mesmo sendo pecadores, mas pecadores arrependidos. Interessante que logo o Senhor ele começa a sondar o nosso coração. Ele sabe, ele sonda o desejo da nossa alma. Quando você se converteu, eu tenho certeza que você sempre pedia a Deus. Sempre pedia a Deus. Senhor, me usa. Me dá os dons espirituais. Me enche. Tenho certeza que esse era sempre o teu pedido. E é interessante que o Senhor começa a nos usar, nos capacitar, vai nos dando estratégia, unção, poder. E é interessante que quando você está iniciando, você é bem-vindo, você é bem reconhecido. Quando sabe que vem da parte de Deus, muitos te aceitam, mas o triste é que vai passando o tempo. Logo no início, nós lutamos com todas as nossas forças. Nós defendemos tudo aquilo que o Senhor nos usava. Nós lutamos até o fim. Não aceitamos que nada e nem ninguém venha nos confundir. Nós entendemos que o Senhor, Ele que nos resgatou, só Ele que teria essa capacidade de realizar uma obra tão perfeita. Mas interessante que quanto mais você vai buscando, vai se aprofundando mais e mais na intimidade com o Senhor. Muitos ao teu redor começam a se incomodar. E há muito tempo eu tinha essa dúvida dentro de mim. O porquê que essas pessoas que se dizem ser servas do Deus vivo, que vivem segurando a palavra de Deus em suas mãos, por que eles se levantam para tentar oprimir, machucar, até mesmo destruir uma pessoa que está buscando a presença do Senhor? Eu logo pensava, se a pessoa tem tanta intimidade com Deus, será que ela não tem medo do Senhor tocar nela? Será que ela não tem medo do castigo de Deus? E durante algum tempo eu tinha esses pensamentos. E logo depois o Senhor passou a me mostrar que nem todos que diz Senhor, Senhor, irão entrar no reino de Deus. E é muito triste. Eu comecei a aprender com Deus que quem se levanta, quem faz levantes contra a obra de Deus, não é servo de Deus, não é filho. Porque o filho, ele quer proteger a casa do pai. O filho, ele quer proteger tudo aquilo que pertence ao pai. Se o filho é um filho que deseja destruir o pai, a sua família, a sua casa própria, ele não faz parte. Ele não faz parte. Ele ainda não entendeu. Ele ainda não teve o encontro com o pai. E interessante que eles vão fazer de
tudo para mostrar que estão cheios da presença do Pai. Embora eles esquecem que ao redor tem uma nuvem de testemunha, olhando e vendo que eles não têm nada disso que pregam. Que o testemunho deles são um testemunho falso. Mas eu quero falar para você que está aí lutando, fazendo a obra, tentando melhorar dia após dia. Não desista do teu chamado. Chamado não é para você ficar só em cima do altar. Isso é muito lindo. É muito lindo. Você ficar em cima do altar só estendendo as mãos e dizendo que você está cumprindo um chamado. É muito lindo quando você não desce do salto. Você não quer ficar suada, não quer que desmanche o penteado do seu cabelo. É lindo. Diferente é quando essas pessoas que vivem tão bonito, tão penteadinho no salto, com as mãos levantadas, parecem umas jarras em cima do altar. É tão lindo. O interessante é que elas não descem. E elas só não descem do altar. Elas não descem na presença do Senhor. Continuam com os corações orgulhosos. Os corações altivos. Se sente melhor que o seu próximo. O desejo é de destruir. Tem palavras malignas para matar o teu irmão. Mas vamos lá. Estão como jarras lindas. Mas jarras não tem como ser plantado nada dentro delas. A jarra só serve para enfeitar. O vaso não. O vaso você pode plantar dentro dele. Você pode ali cultivar uma planta. Tem vasos preparados para você colocar água. Ele vai manter a temperatura da água. O vaso ele pode até mesmo sugar algumas sujeirinhas que estão na água. O vaso ele vai servir para algo. A jarra não. A jarra você deixa lá de enfeite, ela fica lá o tempo todo, mas está bonita. Tudo que coloca nas jarras são artificiais. Você não pode botar uma planta dentro de uma jarra. Ela vai matar. Ela vai destruir. Não tem essa capacidade. Interessante que quando falamos sobre o chamado, eu paro para analisar o porquê que eu tenho que olhar para o meu chamado e dar honra ao meu chamado e apontar o chamado dos outros. Por quê? Porque o meu chamado é melhor, mas não é o mesmo Deus? Porque o meu chamado vai puxar para mim holofotes? Será que o chamado é só o meu que tem valor? É só o meu chamado mesmo? Quando eu estou lá, linda como uma jarra, que não serve para nada, a não ser para enfeitar. Agora o vaso não. O vaso ele tem honra. O vaso não pode estar de qualquer maneira. Não pode estar quebrado, porque perde o seu valor. Então o vaso você pode reconstruir. Você pode mandar consertar. Agora a jarra não. A jarra demora muito. Ela demora demais. Demora demais. Fica lá esquecida. Porém bonita, como eu já disse. Interessante que a palavra do Senhor
ela nos relata acerca do encontro de Saulo com o Senhor. Lá em Atos 9, o verso 3 e o 4, é muito interessante, que diz que quando Saulo ia a caminho de Damasco, o Senhor lhe apareceu para Saulo. E foi um resplendor tão grande da luz do Senhor, que Saulo ele caiu. Ele teve que se prostrar diante do Senhor. E aquela luz, aquele resplendor, ele não suportou, ele ficou cego. Paulo, homem muito sábio, um homem que governava, que mandava, o homem que perseguia os cristãos, ele fazia de tudo para destruir aquele povo. Ele era mau. A vontade de Saulo era acabar com tudo, com todos. E ele achava que estava certo. E interessante quando ele tem esse encontro com o Senhor, que foi um ato grandioso da parte de Deus. Mesmo Deus sabendo quem era Saulo, o Senhor vai aparecer para ele, porque Deus sabia que se mandasse profeta falar com Saulo, ele não iria aceitar recebê-lo, nem obedecê-lo. Porque Saulo, ele estava cheio da sua arrogância, da sua soberba. Ele mandava e desmandava. Ele era bem reconhecido, quisto. Assim que era Saulo. Então o próprio Deus se revelou a ele. E interessante que através daquele momento, daquele instante, onde ele ouve a palavra de Deus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ouviu a voz de Deus. A luz do Senhor resplandeceu sobre a vida de Saulo. Saulo, ele cai, ele se prostra ali, quando ele cai na presença do Deus Todo-Poderoso. A vida de Saulo tem uma transformação, tem uma mudança terrível. E interessante que houve uma transformação através de um encontro. Houve uma transformação quando ele recebeu daquela luz. E quando ele se levantou da presença do Senhor, nunca mais Saulo foi como antes. Você está entendendo o porquê é difícil de acreditar, de entender? Por que muitos dizem que ouviu a voz do Senhor e ainda continua do mesmo jeito? Diz que andava em trevas e que Deus deixou derramar sobre ele a luz. Que o Senhor permitiu que a luz entrasse dentro dele. Mas a conduta é de filhos de trevas, de rebelião. São pessoas que não querem transformação. Se formos pegar a palavra do Senhor, nós vamos entender todos que vieram até Jesus, que receberam a libertação, que o Senhor libertou, abençoou, que o Senhor Jesus disse: vai e não peques mais. Você não vê a mesma história desta pessoa errando mais uma vez. Nós não vamos achar de novo relato dessas pessoas pecando de novo, errando de novo nos mesmos erros. Mas nos dias de hoje está muito difícil, porque muitos acham que a irmã que é mais simples, ela não tem chamado, que o irmão mais humilde não tem a unção de Deus,
Quem sou eu para impor? Quem sou eu para atacar e dizer quem tem e quem não tem? Porque quem tem um Espírito Santo sabe discernir o que é santo do profano, mas é para quem tem a presença do Espírito Santo. Quem não tem a presença do Espírito Santo, que quer destruir o teu próximo, o teu irmão, alguém da tua casa, quem não tem a presença de Deus, não tem como discernir quem tem e quem não tem. Não podemos ser enganados. O diabo, ele está enganando muitos. Tem muitos que estão se afastando da presença do Senhor, do caminho de Deus, por causa dessas atitudes. Paulo, ele queria acabar com todo mundo, ele perseguia. Quando o Senhor aparece para Saulo, da pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegues? O Senhor, nesta hora, ele faz uma pergunta para você que está aí destruindo o teu irmão, seu arrogante, seu soberbo. Muitos que estão no pecado, mas quer matar o teu irmão. E o Senhor vai chegar naquele momento que ele vai te perguntar: por que você me persegue? Por que a senhora está me perseguindo? Mas como, Senhor? Quando você persegue um dos meus, quando você faz de tudo para destruir os meus pequeninos, não te assombres, não te assombres. Quando você ouvir a voz do Senhor, quando Ele acender sobre ti a luz, o resplendor da tua glória, para Ele tratar com você, que fique igual uma jarra em cima do altar, uma jarra andando por aí, que não faz nada, não tem unção nenhuma, não expulsa demônio porque tem medo. Gritar não expulsa demônio, fazer careta não expulsa demônio, ficar contando palavrinhas bonitas não expulsa demônio. Se você falar, sai em nome de Jesus, mas se você não tiver uma vida de comunhão com Jesus, o demônio não sai. O demônio não te obedece. Ah, mas é em nome de Jesus que ele sai. Sim. Mas que Jesus? Porque os demônios conhecem. Eles conhecem quem é Jesus. Eles conhecem. E eles também conhecem o que está em você. Então, não venha dar desculpa para o povo. O diabo está falando isso para tirar a comunhão do povo, para escandalizar dentro da igreja. É mentira. É porque o diabo sabe, te conhece, e você tem medo de ser desmascarado, envergonhado. Então você que fica aí se levantando para matar o teu irmão, o chamado do teu irmão, você que fica aí tentando destruir, com esse jeitinho seu que não muda, que não desce, que não aceita a transformação. Ai, você tem que pedir a Deus um encontro. Você precisa urgentemente ter um encontro com o Senhor, para que essas escamas venham cair do teu coração, não só dos seus olhos, mas da tua alma. Essas escamas do pecado, da maldade, da falsidade. Quando você sente o desejo de desprezar um filho de Deus, um servo de Deus Altíssimo, uma serva, você esquece até do temor. Que temor?
você nunca teve temor a Deus. Porque se você tivesse um pouco desse temor, você estaria muito preocupado com o dia do amanhã. Você estaria muito preocupado que tem muita correção de Deus para ser derramada ainda este ano. Ainda tem correção de Deus. E Deus, Ele tem pressa de corrigir essas jarras que não servem para nada. Aliás, só para enfeitar. Para enfeitar, sim. Mas haverá correção de Deus sobre essas jarras lindas, maravilhosas. Mas vai chegar o tempo de Deus na sua vida. E cada lágrima que você tem feito alguém chorar, cada gemido que alguém está chegando diante de Deus por causa de você, te prepare-se, que Deus irá te cobrar. Espero que você se conserte, que você tenha tempo de se converter. Porque se o inimigo precisa de alguém para matar as almas que estão na presença do Senhor, meus parabéns. Ele tem achado em você. Ele tem achado em você todas as ferramentas para destruir o povo de Deus. Como ele usava Saulo, quando tentava destruir, quando destruía, perseguia o povo de Deus. Meus parabéns! Você está aí, ó, nessa condição de Saulo, perseguidor, destruidor. Mas Saulo, ele viu a grande luz. E quando ele se levantou-lhe um novo homem na presença do Senhor. Uma pessoa transformada. E ele mesmo depois, muitos não aceitavam, claro. Tinha essa dúvida, tinha esse medo, esse pavor de Saulo. E quando Deus começa a usá-lo, aí chegou o tempo também dele guerrear, dele se esconder. Aquele que perseguia passou a ser perseguido, mas a diferença era, ele teve um encontro com o Senhor e ele não abriu mão do seu chamado por ninguém. Quero falar para você que se sente tão perseguido, não abre mão do seu chamado. Não abre mão. Deus, Ele está te contemplando. Deus, Ele te conhece. Não abre mão. Continua, vai até o fim. Saulo que te persegue, uma hora Deus vai fazer ele cair. Espere em Deus que ele possa cair em si e se arrepender de toda a maldade. Então não desista. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Abençoar a tua casa e toda a sua família. Através do nome santo do Senhor Jesus. Amém.